iniciando o 13º podcast. Esse podcast de hoje é o mais vazio de todos, tá só eu e o João aqui, tá todo mundo sumido. Rafael não tá podendo falar, tá muito barulho. O Zé foi CrossFit, o Chandler não sabe pra onde tá. Então hoje, esse podcast, o 13º episódio, tô aqui só eu e o João. Vamos comentar um pouco sobre nossa terceira derrota, né, na Série C, diante do Santa Cruz. Segunda derrota também pro Santa Cruz. Falar um pouco sobre o que foi esse jogo de sábado aí, né, João? Isso aí, pessoal. Ok. Era um jogo para selar classificação, né? Uma vitória deixaria a gente já com 29 pontos, já deixaria mais do que classificado. Até um empate seria muito bom também, alcançando logo os 27 pontos também. Tem uns mais otimistas que já dizem que o Remo está virtualmente classificado, né? Porque também ainda tem 3 jogos, ainda que tenha 3 jogos ainda, 9 pontos em disputa, também acontece de ter muitos confrontos diretos, né? Tem uns que arriscam a dizer que já está definido, né? Que Remo, Paysandu, Vila Nova e Santa Cruz são os que vão pro G4, né? Mas eu queria ainda mesmo uma vitória, né? Um empate, né? Um menos 2 empates, que garantiria aí os nossos 28 pontos, né? Talvez um empate contra o Botafogo, outro contra o Manaus, ou contra o Paysandu, né? O que não pode é perder os 3, né? Mas, embora eu seja pessimista, eu não acredito que isso vá acontecer, né? Mas enfim, vamos comentar. Eu particularmente não vi o jogo, mas vi alguns lances, né, da partida. E particularmente eu acho que o Remo até jogou melhor, aliás, do que jogou contra o 13. Só que Série C é aquela loucura, né? Às vezes ela premia muito mais a busca pelo resultado do que propriamente você tentar jogar dentro de um padrão de jogo, criar chances de gol. Então, incrivelmente, tivemos aí um número absurdo de 20 finalizações do Remo contra apenas 5 do Santa Cruz, né? E dentre essas 5, eles fizeram 2 gols sendo de pênalti. E o Remo desperdiçou muitas chances, tanto no primeiro quanto no segundo. Ainda teve um pênalti, né, que infelizmente foi desperdiçado pelo Felipe Gedós e com rebote ainda por cima, né? Então, uma noite foi um cúmulo de azar, né? Foi uma sequência de azar mesmo, uma noite ruim, uma noite que realmente não era para ser, né? Tivemos pênalti perdido 2 vezes, ainda teve a expulsão do Hélio, né? Levar gol de contra-ataque. Dessa vez não foi nem a bola aérea, né? Não foi nem o lance da bola aérea, foi gol rasteiro mesmo. Então foi uma noite que realmente nada deu certo. E aí, João, o que tu acha desse jogo? Olha, esse jogo entre Remo e Santa Cruz no Mangueirão é aquele jogo que o Remo poderia estar jogando até agora que não ia fazer gol. Sabe? É aquele jogo que a bola não vai entrar, ela vai bater na trave, vai bater na linha e vai sair. Vai perder pênalti, o goleiro adversário vai pegar tudo. E foi esse jogo, né? Não dá nem pra dizer que a gente jogou mal, porque a gente não jogou, a gente criou muita chance. Foram 21 finalizações, e aí vem o problema novamente da falta da objetividade do ataque do Remo. É um time que cria muito e não marca, né? Ficou explícito contra o Santa Cruz nos 2 jogos. E assim como foi lá no Arruda, né? Mérito total pro goleiro do Santa Cruz, eu acho que é Michael Clayton o nome dele. Um garoto, tem 21, 22 anos. O menino é muito bom. Fechou o gol no Arruda, fechou o gol em Belém, pegou pênalti, fez defesas difíceis. E é isso, assim, não tem muito o que lamentar assim, em questão de comportamento da equipe. A equipe se portou bem, mesmo com a menos, buscou o gol o tempo inteiro. Acho que junto, assim, depois do clássico, foi a melhor desenvoltura de jogo do Remo da era Bonamigo. Contra o 13, que foi muito mal, venceu. Contra o Santa, que foi muito bem e acabou perdendo. O futebol tem dessas coisas. E assim, o Santa Cruz é um futebol
Assim, é um futebol masolático, né? Como vou criar essa palavra aqui. É um futebol totalmente O masolático. cholismo, né? Pra ficar no É o exemplo mais famoso. masolismo. É o O masolismo cholismo, total, né? Do puro. Simeone. É, também. É um time Um exemplo mais pragmático. famoso, assim. É um futebol pragmático, chato, que eles sofrem o jogo inteiro e acham o gol. E não por acaso, né, em 15 jogos são 11 vitórias. Isso aí é absurdo, né? Mas eu não vejo o Santa Cruz tão acima do Remo tecnicamente. Mas acho que a gente precisa pensar duas vezes antes de questionar o trabalho de uma equipe que tem 11 vitórias em 15 jogos. Mas assim, tecnicamente eu acho que as equipes são bem parecidas, embora o Santa Cruz tenha muito mais competência, né? Tem várias partidas vencidas por 1-0 e dane-se o resto. E é isso. Eu acho que se o Remo mantiver a pegada que jogou contra o Santa Cruz e jogar contra o Botafogo lá em João Pessoa, acho que dá até para vencer. Porque é uma coisa que eu observo, né, também em relação ao Remo, né? Como tu falaste também, muito problema de finalização. Parece que realmente o Remo é um time que não consegue realmente marcar. E aí o Bando Amigo ele busca, né, desde que ele ofensivo, né, de propor jogo propositivo, né, de buscar fazer o gol, tá sempre em cima, né, com a bola. Mas infelizmente o Remo não consegue converter em gols, né? Então isso é um problema que vem desde o Mazola, quando a torcida começou a pegar no pé dele, né? Ele tinha que ir para cima, abandonar aquele jogo, o mazolismo, né? De saber sofrer e tentar achar um gol. E aí quando ele começou a ir para cima foi justamente no jogo que ele perdeu contra o Santa Cruz. Também no jogo contra o Botafogo não conseguiu criar muito, né? Mas ainda assim era um time que estava buscando ir para cima. E mesmo com os resultados aparecendo também, né? Tem certos jogos assim que, por exemplo, no jogo contra a Jacuipense, o Remo também foi muito bem nesse jogo, né? Não digo no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi muito bem no segundo tempo desse jogo. Mas aí também não conseguiu converter em gols a boa produtividade que ele teve nesse jogo. Aí você vê que fez logo 2-0 rápido, mas depois teve inúmeras chances, né? Com o Wallace também não conseguiu converter. Enfim, é um time que ainda sofre muito problema de finalização, né? Falta balançar as redes mais vezes, né? E aí acaba que quando o time tem uma defesa bastante consistente, né? E quando consegue sair para contra-ataque, e aí o Remo acaba sendo engolido, né? Como foi em relação ao Santa Cruz. Não sei se tu concordas comigo também, né? Concordo. E assim, e 2-0 não reflete o que foi a partida na minha visão. Eu acho que um 0-0, talvez 1-1, né? Mas assim, o Santa Cruz não merecia vencer, não merecia perder essa partida. Sabe? Assim, vou botar na ótica do outro time. O Santa Cruz não merecia perder essa partida. É uma equipe muito disciplinada taticamente, uma equipe que tem peças boas de reposição, tem um goleiro, e o cara enquanto eu tiver vida, eu vou enaltecer o trabalho desse cara, que ele é fantástico. E salvou o time dele de possíveis 2 derrotas contra o Remo e transformou ela em 2 vitórias. Pois é, agora para esse próximo jogo, né? Também é um risco que se corre também, né? Eu não sei se o Botafogo ele vai jogar, talvez ele jogue para frente, né? Porque primeiramente ele vai estar jogando em casa, também precisa se afastar da zona de rebaixamento, mas também pode ser que não, até mesmo porque ele ganhou o Vila Nova, né? Fez um gol, também achou um gol e segurou. Também o Vila Nova é uma equipe que joga muito para frente, né? Mas também tem os mesmos problemas do Remo, né? Também é uma equipe que também não consegue converter essas chances em gol e acabou sendo derrotado pelo Botafogo. Aí para esse jogo, realmente não sei ainda o que vai ser. Pode ser que o Botafogo queira talvez retrancar, né?
Se ele resolver retrancar, e aí talvez seja o caso de tomar muito cuidado, né? Com os contra-ataques para não se Olha, repetir de novo, né? O novo Remo versus Santa Cruz. eu acho que se o Botafogo jogar da mesma maneira como jogou contra o Vila Nova, vai ter retranca não. Jogaram melhor que o Vila lá em Goiânia, então talvez eles queiram engrossar o caldo para tentar uma segunda vitória na sequência. Bom, eu particularmente acho que o Remo poderia também, né, não ir com muita sede ao pote, né? Eu acho que com o Botafogo ele está numa pressão maior do que a do Remo, principalmente porque ele precisa se afastar da zona de rebaixamento e talvez brigar ali, né? Sonhar com uma das vagas no G4. Né? Então eu acho que a pressão do jogo vem para cima do Botafogo. Né? Então o Remo ele não pode tomar si essa pressão. Não. Ele tem que entender, por exemplo, não, o empate deixa a gente seguro para os próximos 2 confrontos. Né, dependendo dos outros resultados, pode ser até que classifique virtualmente, né, porque geralmente no grupo A 27 pontos você consegue ali a sua classificação. Então acho que o Remo poderia tentar não ir muito para cima, né, ter cautela, né, estudar o adversário, principalmente porque se for muito um sede ao pote, pode realmente a questão psicológica pesar, a bola pode não entrar de novo, né. Então acho que para esse jogo seria interessante o Remo adotar uma postura mais cautelosa, né? Um pouco mais de defesa e não ir muito com sede ao pote. Eu concordo. Assim, a gente precisa pensar questão de tabela, por exemplo. Jacuipense e 13 se enfrentam. Então um dos dois vai ficar pelo caminho, né? 18 e 17. A Jacuipense pode chegar a 21, 13 a 20, né? Ali acho que não afeta tanto a gente, mas um dos dois vai ficar pelo caminho. O Manaus, que está em quinto, vai pegar o Santa Cruz na Arruda. Eu não acredito que vai vencer o jogo, né? Então, não sei, se perder, né? E aí, o grande jogo, assim, para a questão de classificação nossa, é Paysandu e Ferroviário. Se o Ferroviário vencer o Paysandu, empata com 22 pontos, e aí vai obrigar a gente a tentar um resultado, porque aí são 4 pontos em 6 jogos e é possível eles conseguirem nos passar, né, em caso de 3 derrotas do Remo. Né, então, acho que... eu não acredito em vitória mas também não acredito muito em vitória do Ferroviário, né, nessa altura. Também. Então, assim, o empate seria interessante. Né? O Vila Nova pega o Imperatriz, deve vencer, com certeza. Né? Vai a 27. 8-0. Então, assim, então, assim o empate entre Paysandu e Ferroviário, a vitória do Santa em cima do Manaus, né? E uma vitória do 13 contra o Jacuipense já nos classifica. Né? Então, assim, classifica matematicamente. Né? Uma vitória do Santa sobre o Manaus e um empate entre Paysandu e Ferroviário já nos classifica matematicamente. Então, assim, segunda-feira, o último vitória do Paysandu também, né? Eu acho. Sim. Vitória do Paysandu também. Vitória do Paysandu ou empate já nos classifica. Então, assim, acho que dependendo de como vai estar a tabela, o Remo talvez vai entrar mais cauteloso, né? Acredito eu, porque a responsabilidade de vitória é do Botafogo. O Botafogo tem que lutar contra quem? A gente precisa de 3 pontos em 3 jogos. Então, assim, eu acho que espero que o Bonamigo vá mais cauteloso, explore o contra-ataque, o Charles volta, talvez o Wallace volte também, né? O Wallace tá batido, não volta. Tá batido ainda? Salatiel talvez retorne. Também teve essa questão do Santa Cruz também, né? Teve um elenco também muito desfalque, né? Em relação. Sim. Também teve muito desfalque, né? Ele entrou com um trio de ataque que não tinha atuado junto, né? No caso, Heron, Hermel. Aliás, Hermel não é pra entrar em hipótese alguma, mas aí era um time também que. O próprio G2 também, né? Fazendo sua estreia. Então também. Foi um time que. Realmente não tinha um entrosamento assim também. E tirando o Hermel, cara, ninguém comprometeu assim, sabe? Tirando o Hermel, pô,
O Mineirão fez um bom trabalho. O G2 também fez um bom trabalho, perdeu o pênalti, né? Acontece. Na joelhada de família. Mas ele deu uma boa movimentação pro meio campo e fez um bom trabalho. Né? Então, pensando em classificação, em quadrangular, né, perspectivas, se a gente tomar como referência o jogo de sexta-feira, foi boa, apesar da derrota. Né? Acredito que o time pode ter ligado assim, a curva para cima. Vamos ver. Agora, Né? Ver o que segunda-feira, como é que vai estar essa tabela. Para de repente a gente já vai um pouco até já classificado. em termos de. Também esses outros jogos vão ocorrer no fim de semana, né? Paysandu, Manaus. Isso, só o do Remo é segunda. Aqui, Vila Nova. Da situação. Isso. Ó, sábado tem Imperatriz e Vila, o Vila deve vencer. Sábado tem Santa Cruz e Manaus, também o Santa Cruz deve ganhar, ou empate. Domingo tem Paysandu Ferroviário, 6 da tarde, e Jacuipense 13, às 8 da noite. Então na segunda-feira a gente já sabe como é que vai ser, como o Remo vai estar. Né? Tem um jogo da segunda-feira. Empate entre Jacuipense e 13 também já tira os dois, né? Isso. Empate, né? Empate entre os dois. A questão é o jogo. Agora, em termos de escalação, como será que fica? Agora tem alguns problemas aí, né? Não tem o Hélio, que vai cumprir suspensão automática, né? Automática. Isso. Não vai ter o Wallace também. O Charles deve retornar ao time titular. Aí deve voltar o Charles, deve voltar Eduardo Ramos também, né? Ou o próprio Salatiel também. Não sei como é que... Zaga, defesa normal, ele opta ali ou pelo Mimica ou pelo Roberto Alemão. Então o ataque deve formar ali talvez com o Charles, né? Eu acho que ele talvez ele deva botar o Hermel novamente ou o Heron, não sei. Talvez ele deva botar o Heron no lugar do Hélio. Então talvez ele entre ali com o Heron numa ponta, Charles na outra e Salatiel no centralizado e o Eduardo Ramos um pouco mais atrás. Né? Eu não acho que ele vai entrar com o G2, né? Eu acho que ele ainda acho que ele possa entrar com o Eduardo Ramos e posteriormente substituir o Eduardo Ramos pelo G2, né? Ou também pode optar pelo Carlos Alberto, né? Um 4-4-2, talvez ali junto com o Eduardo Ramos e o ataque com Charles e Salatiel. Eu acho 4-4-2 bem melhor, né? Uma coisa bem melhor, também porque o Eduardo até joga melhor quando na companhia do Carlos Alberto, né? E também o Carlos Alberto não consegue no esquema 4-3-3 ele não consegue criar nada, né? Consegue E o Carlos Alberto praticamente pode fazer a função então o time deve ser basicamente o Vinícius, Ricardo Luz, Jansen, Lucas Siqueira, Charles, Eduardo Ramos, Carlos Alberto, Charles e Salatiel, ou Heron numa ponta, ou então Heron numa ponta, Charles numa outra e Eduardo Ramos no meio e o Salatiel de centroavante. Isso aí. Também é um centroavante, eu acho que até é bom entrar com dois, né? Porque o Salatiel também é um centroavante que ele sabe carregar a bola, ele não é aquele que fica só esperando, né? Tipo o Zé Carlos, por exemplo, né? O próprio João Diogo, são centroavantes assim que eles ficam esperando a bola, né? É um centroavante que ele ainda ele carrega mais a bola, até cria às vezes a jogada. Então é isso, né? E o Remo pode, dependendo dos outros resultados, já pode classificar, né? Se classificar na próxima rodada, já joga os 2 próximos jogos em treinamento, né? Já visando o quadrangular. Eu espero que consiga logo essa classificação, né? Pra gente poder discutir já, né? Poder ir indo pouco de cada vez, né? Porque fica uma agonia também, a gente tá classificado e tal, a gente já fica vislumbrando, o que é natural, né? A gente vislumbrar
quadrangular, mas aí fica aqueles traumas ainda de 2016, 2019. Não digo tanto 2017, 2018, porque a gente nem. Aqueles anos o Remo nem foi competitivo. Mas fica ainda os traumas desses anos aí. A gente fica naquela agonia, então é melhor classificar logo para lembrar logo e fazendo. Estudando os adversários, no caso, né? Agora, falando nisso também, no podcast anterior a gente discutiu sobre a questão dos grupos, né? Escolher grupo agora. Naquele podcast lá, nós estávamos preferindo encarar o grupo do Santa Cruz, agora não é bem assim, né? Agora, depois de 2 derrotas seguidas para ele, né? Já não é muito recomendável pegar um grupo, o mesmo grupo do Santa Cruz, né? É verdade. É. Mas independente do grupo do quadrangular, vai ser pedreira, vai ser tiro, porrada e bomba. Claro que é um outro campeonato, né? Mas eu acho que um time que está consistente agora, ele provavelmente vai manter essa consistência, né? Um time Com certeza. que ele deve manter essa consistência. Então, uma consistência ainda que o Remo precisa encontrar. Né? Se quiser ir para esse grupo quadrangular, tem que encontrar 2 jogos, desses 3 jogos aí que restam. Bem, não tem muito o que falar, né? Esse podcast é o mais diferente de todos, não tem muito. Tá só nós dois aqui. Então é isso. A derrota diante do Santa Cruz, expectativas para o jogo contra o Botafogo e contas para a classificação. Mas eu gostaria de falar também hoje um pouco da imprensa, né? Especialmente a Liberal, que nos últimos tempos realmente não só nos últimos tempos, mas nessas últimas semanas realmente um certo jornalista aí, cujo nome não quero falar, né? Tá soltando pérola atrás de pérola, né? Enfim, a gente já falou isso aqui, é um tipo de jornalismo realmente ruim, muito ruim mesmo, que às vezes você vê que não tem realmente pauta, né? Às vezes não tem assunto, e aí acaba puxando coisa do fundo do baú, como é o caso hoje foi o Castor novamente, né? Aquela história do 24 anos atrás, não é nem um número redondo, né? Porque às vezes você lembra um fato quando tem um número redondo, né? Tipo 25 anos, 30 anos, 20 anos. Hoje, 24 anos, não é nem um número redondo. O cara tava sem pauta, aí chama o Castor novamente, né? Uma coisa muito constrangedora. Eu particularmente, mas aí é da pessoa, né? Mas eu particularmente acho isso muito constrangedor, você aceitar se submeter a isso, né? Se sujeitar a isso, porque assim, você enquanto atleta, né? A gente procura lembrar dos bons momentos, né? Que você contra atleta, como atleta, não dos piores momentos, né? E aí fica aquela coisa meio Barbosa, né? Do Brasil também, o Barbosa foi um grande goleiro e ficou marcado pelo frango, né? Na final da Copa do Mundo de 50, e o que ele fez de bom acabou sendo esquecido. E aí, quando eu vejo o Castor falando disso, né, lembrando como grande lance da carreira dele, é algo que sinceramente me dá pena, né? Gera um constrangimento muito grande, uma vergonha alheia sem tamanho mesmo, né? Sim, um tipo de jornalismo que explora a chacota, né? Então. Jonathan, assim, a gente, se a gente parar para analisar, eu tava vendo hoje o Globo Esporte, o GE, na hora do almoço, e teve a cobertura sobre o jogo Imperatriz e Paysandu, né? Cara, a TV Liberal não mandou um correspondente para ir lá fazer o jogo, sabe? Vem aqui, 500 quilômetros de Belém. Vai lá, faz uma reportagem, sabe? Vê a visão pega uma outra visão, né, em relação ao jogo, né? Então, assim, pegaram a imagem do DAZN, fizeram uma edição, uma narração em off do André Lohan, fim de papo, sabe? Resumiu uma partida a 1 minuto e meio.
né? Uma inserção em off. Então, assim, é um trabalho muito preguiçoso, especial da TV Liberal, é um trabalho muito preguiçoso, sabe? E aí esse trabalho preguiçoso de pauta, de redação, se reflete em coisas como essa que o Carlos Ferreira fez. Né? De trazer um assunto que ocorreu, acho que em 95 ou 96, não vou lembrar agora o ano exato. 96, foi 96. 96, né? Que foi um gol contra, né? Que eliminou o Remo contra o Corinthians na época. Corinthians de Marcelinho Carioca, né? Então, assim, pega uma pauta, não é nem pauta fria, uma pauta congelada, e transformar isso em assunto tanto tempo depois, isso só reflete, só reforça o pensamento preguiçoso da imprensa paraense, em especial das organizações de Romulo Maiorano. Assim, eu lamento muito, porque é uma afiliada da Globo, né? Tem toda o know-how, né, por trás da marca, né, Globo, afiliada da Rede Globo, no Pará, em Belém, Pará, mas ela não faz juiz a essa realidade e eu lamento bastante. Assim, acho que o Globo Esporte poderia ser um programa muito melhor. Eu acho que até os outros telejornais, assim, que não tem a ver com esporte, o Bom Dia Pará, né, o JL1, o JL2, também poderiam ser jornais melhores, poderiam ser usados equipamentos melhores, poderia ter um melhor investimento, porque eu tenho certeza que o problema na Liberal não é a equipe, não é a redação, o problema é a cúpula. E a cúpula, infelizmente, faz com que a emissora seja preguiçosa. E é de se lamentar que essa preguiça traga à tona essa questão aí tão antiga e que é vexatória, não só para a história do Remo, mas para a história do futebol paraense como um todo, e para quem se sujeitou a correr atrás de uma pauta. E assim, tem, assim, o que eu ia falar, né? Por exemplo, não é nem a questão tanto de ser uma derrota histórica, no caso, né? Na verdade, seria uma eliminação comum, né? Você ser eliminado pelo Corinthians numa Copa do Brasil é uma eliminação comum. Só não foi comum por causa desse lance que é até um pouco folclórico, né? Mas, assim, não era uma semifinal de Copa do Brasil, não era uma decisão de Copa do Brasil. Era uma eliminação totalmente esperada, né? Até mesmo porque o Corinthians dominou o jogo inteiro, né? Quem vê o VT daquele jogo, o Corinthians dominou o jogo inteiro. Então, eu acho que o gol ali, para sair, era só uma questão de tempo. Podia ser no pé do Castor, podia ser no pé do Edmundo, podia ser no pé do Marcelinho Carioca. Mas assim, né, realmente é uma falta de pauta, né, uma falta de criatividade, porque é um lance que ocorreu há 24 anos, não é um número redondo. Se a gente tivesse, por exemplo, em 2026, 30 anos, né, o Remo tem um novo jogo na Copa do Brasil, bacana, né, dá para lembrar. Mas agora, 24 anos, né, com tanta coisa que poderias falar, né, até mesmo, por exemplo, se não relembrar alguma coisa de 2000, por exemplo, né, da época que o próprio Bonamigo estava sob o comando do Remo em 2000, né, algum jogo, alguma classificação dele, né, alguma derrota, até mesmo alguma derrota, mas assim, lembrar de coisas que não são muito exploradas, né, geralmente para dar realmente a informação ali para o torcedor, né, e não, aí você vai requentando, como você falou, vai uma pauta congelada, né, ali só no freezer, aí você tira, busca ali o jogo contra o Caxias em 2000, talvez o próprio jogo contra o Paraná também, né, que foi um jogo realmente difícil para o remista. Enfim, uma outra coisa, né, sabe? Um assunto que não seja tão batido, né? E também, e além disso, alguns dias atrás também teve essa questão do próprio Gedor, né, que ele fez um comentário extremamente infeliz, né, dizendo que ele vinha para uma decadência, né, no caso. Isso é muito, muito ruim, muito escroto um tipo de comentário desse tipo, né? Você falar que o cara já provavelmente já está em decadência para vir para um time da Série C e tal, não sei o quê. Entendeu? Que aí você menospreza o seu próprio produto de trabalho, né? Aquilo que você ganha dinheiro, né? Você trabalha em cima disso, no caso o Remo Paysandu, e aí você acaba realmente menosprezando
os dois clubes que são o seu instrumento de trabalho, né? Então esse comentário foi realmente extremamente feliz, extremamente infeliz do que ele fez também sobre o G2, né? Não sei se tu concordas. Concordo. Não tenho muito mais que acrescentar, não. Acho que já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Acho que isso não vai mudar, infelizmente. Então é isso, né? Se foi o 13º podcast, desculpe aí, né? Realmente hoje tá... Hã? Tem cantinho do leitor hoje? Cantinho do leitor? Cantinho do leitor. Vou ver aqui. Eu acho que realmente não teve muitos comentários nesse aspecto. Tem pergunta? Dessa vez eu nem mandei, né? As perguntas. A gente também pode passar a partir de agora também, né? A pegar comentários mesmo, né? Do próprio Twitch, né? Do próprio Twitter e do pessoal que comenta sobre os jogos, né? Do Remo. A gente pode pegar e reunir aí os melhores Twitters, né? Isso. E dar uma comentada também. Uma coisa que a gente pode fazer também. Seja aqueles tweets mais engraçados, né? Aqueles mais polêmicos também. Né? Pode fazer algo nesse sentido aí, sem necessariamente eles mandarem pra gente. Também agora tá muito... A época tá muito de eleição, né? Vamos ler aqui. João Carlos Siqueira, cada vez melhoras que os ditos jornalistas esportivos paraenses, né? Uma coisa que a gente está falando aqui. Fabrício da Silva, nosso fã número 1, abraço ao Fabrício. João Falcão, esse João é muito secador, tomando no cu. Leone Gama, muito bom, parabéns. Obrigado, Leone. Fabrício da Silva novamente. G2 é o companheiro que o Eduardo Ramos estava esperando. Agora a Salinas vai ter uma dupla implacável. De novo, Fabrício. Boa. Muito bom. Bom, já até começou a surgir as discordâncias entre os participantes. Próximo passo são xingamentos gratuitos e ofensas voluntárias. Bom, antes mesmo de iniciar o podcast aqui, teve... isso. Em off teve muito. É isso, né? Vamos encerrar por aqui. Pequeno debate. Então é isso. Legal. A gente espera aí que o Remo consiga atuar no próximo jogo. Se já chegar classificado, melhor ainda. Também ainda vou rever um pouquinho essas continhas aí, né? Fazer um pouco essas continhas para rever realmente se procede, né? Enfim, a gente espera que faça um bom jogo, né? Vá com calma, com cautela. Acredito que dá para vencer, né? Mas se vier um empate também, melhor ainda. O que eu quero mesmo nesse momento é a classificação, né? Segurar logo essa classificação para já ir planejando os próximos passos, né? Uma coisa de cada vez, né? Primeiro a fuga do rebaixamento, depois a briga pela classificação, e depois o quadrangular. É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí pela audiência mais uma vez. Tamo junto. Semana que vem a gente faz comentários sobre Botafogo da Paraíba e Clube do Remo. Valeu, obrigado. Gostou, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe com os seus amigos. Até a próxima. Comenta aí, faz crítica, sugestão. Estamos aqui para tudo. Valeu, galera. É isso aí. Vou postar tudo. Valeu.